Yehia Melech, tudo bem, meus amigos? Shabbat Shalom para vocês. Hoje, dia 11 de abril, exatamente 24 de Nissan. Páscoa já passou, já passamos a Páscoa, já passamos Pessach, Baruch Hashem, com saúde, com alegria e com a mesma motivação para a gente continuar fazendo esse trabalho fantástico que é ligar as pessoas, as nações, juntos à Torá, junto ao povo judeu. E hoje, para a Shashini, ela é gravada, nós não estamos ao vivo, mas eu não deixo de estar com vocês nesta data. É muito importante esse contato que nós desenvolvemos há quase 6 anos, se já não completou 6 anos. Aqui no YouTube, tentando trazer vocês para um entendimento no aspecto totalmente voltado à Torá, às questões do judaísmo, e trazendo um alívio para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, não entendem por que estão passando, mas nada mais é do que Hashem pedindo para essa pessoa, ou você que está me vendo agora, e eu já peço um joinha para vocês, compartilhem também o vídeo, vocês se aproximarem do Criador, e aí sim ter um novo entendimento. Para achar, como eu falei para vocês, Shmini, interessante esse tema que eu escolhi hoje, que é bondade e julgamento lado a lado. Por quê? E é por isso. Por que esse título? E por que ele vem ligar a semana e ligar a Parashá Shemini sobre essa ótica, sobre como se portar com bondade e julgamento, que são as duas midot, ou as duas sefirot. Givurá, ou Hesed e Givurá, né? Bondade e julgamento. O Givurá também dá para se interpretar como severidade. Mas a gente vai adentrar a esses ensinamentos agora. Então, para você que está nos vendo agora, quiser fazer parte do nosso grupo de estudos, aqui embaixo está aparecendo o meu e-mail, na verdade o e-mail do canal. Então, entre em contato comigo se você tem uma pergunta, alguma dúvida, ou se você quiser participar dos nossos grupos de estudo. Você também nos acha lá no TikTok e no Instagram, por esse endereço, @bate-papo menino oficial, com conteúdos e tal. Essa semana deu o que falar aí, eu fiz uns cortes com o Rabino do Orleão Atar, né, falando sobre um pouco a história da igreja, e tudo o que aconteceu, sobre profecias, e esperem que venha coisa boa também, mediante aos comentários disso, ok? Todo Shabbat é 16h30, a gente vai ficar devendo em dois Shabbatot, ou seja, o Shabbat passado e esse Shabbat que a gente não vai ter nossa reza, compromisso familiar e tal, e não deu para estar presente, mas Bezerra Hashem, no próximo Shabbat estaremos juntos, às 16h30, onde eu envio o link e a gente faz a minha com a nossa comunidade, que é a maior comunidade virtual Bnei Noach do Brasil, quiçá do mundo, eu não sei se eu não sei. Se você quiser ajudar a nossa causa, ajudar esse canal, lógico, além de fazer o joinha, compartilhar os vídeos, os nossos conteúdos. A área de membros está aqui para vocês. A área de membros tem conteúdos exclusivos e mais aprofundados. Mas, se você quiser ajudar famílias que precisam de mantimentos, conta de água, essas coisas básicas, a gente também vem proporcionar, na medida do possível, das nossas condições, um conforto e um alívio para esses momentos. Então, se você quiser mandar um Pix, ou se tornar membro, ou também fazer um gostei, um apoiar no canal, é muito, muito bem-vindo. De mais a mais, como eu falei para vocês, curtam a live, compartilhem e ativem os sininhos para receber todo tipo de conteúdo deste canal. Deixe aqui o seu comentário, tá? Deixe seu comentário. Gente, não deixem para cima da hora,
amanhã vai começar o nosso curso de casais. E estamos com pouca adesão. Gabriel, quanto é que é? Me chama no privado, baratinho, gente. Olha só, a gente consegue proporcionar uma realidade tão legal para os casais antigos, para os novos e para quem ainda não arrumou cônjuge, está cheio de dúvida. Gabriel, poxa, eu não consigo encontrar uma Batnor. Gabriel, não consigo encontrar um Benor apropriado para mim. Como é que eu faço? O que eu faço? Quem disse que você tem que encontrar um Benor ou uma Batnor? Quem disse? Quem falou para você que você tem que achar certa pessoa? Reze, faça o nosso curso, participe da nossa mentoria, que a gente vai lhe instruir. Bem-vindos a todos, a vocês que estão deixando os comentários aqui, deixem suas perguntas e vamos estudar um pouquinho. A Parashá dessa semana, ela fala exatamente sobre esses temas. Parashá Shmini, o 8º dia de consagração do Mishkan, o Aron e os Kohanim começam o serviço, o fogo de Hashem, Nadav e Aviú, que são punidos por oferecerem o chamado sacrifício fora de hora, ou oferecerem um incenso quando realmente não podiam ou não tinham a autorização. E é lógico, mostra também que Deus recompensa Aharon, pai de Nadav e Abiú, por aceitar o decreto sem se queixar, ou seja, Hashem, ele recompensa o Aharon por ele não ter julgado, tirado conclusões precipitadas, enfim, por ter ele aceitado que a morte dos seus filhos. E também fala aqui quais são os animais kasher e não kasher, e sobre a mitzvah para os judeus comerem animais kasher, ok? Mas o ponto que eu quero trazer para vocês, porque ali no começo que eu falei, porque o 8º dia foi o dia que foi liberado a construção do Mishkan. E é interessante a gente notar, e eu trago aqui para vocês, que o número 7, que são os 7 dias da semana, representam o ciclo natural, são 7 dias da semana, 7 cores musicais, 7 cores primárias, enfim, as cores do arco-íris. E por que foi no 8º dia? Porque o 8º dia, o 8, que se colocado de lado parece o símbolo do infinito, o 8º dia, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, gente, isso. O 8º dia, ele representa o que está acima, o que vem além do natural, além da natureza. Então, o Mishkan funcionou exatamente por esses 7 dias de preparação, que em hebraico se chama Miluim. Mas só no 8º dia, o que foi proporcionado, além de toda essa construção da preparação, foi a presença da Shekhinah, a presença divina, que exatamente nesse dia, a presença divina, a Shekhinah, desceu. Vejam que o esforço humano ele vai até o 7º dia, mas a combinação do 7 com a confiança, com tudo que a Hashem quer proporcionar, representa o algo além, que é o 8º. O homem vai até o 7, Hashem coloca a sua mão, coloca as suas brachot, exatamente simbolizando o 8º, o 8 que vai além do controle humano. Vejam que alguns sábios falam sobre esta ideia. O Ramban, ele ainda adentra o que eu tentei resumir aqui com minhas palavras. Ele diz o seguinte: os 7 dias foram um ensaio humano, porém o 8º dia foi uma intervenção divina real. Traduzindo isso, só para vocês entenderem, você pode montar toda uma estrutura, dieta, treino, disciplina, tudo bonitinho, mas existe um ponto onde o resultado não responde linearmente ao esforço. E esse ponto é o ponto onde Deus opera. E exatamente aí é que vem essa conclusão que a gente entende, que tudo que a gente faz nessa vida tem um propósito e a gente precisa agir. Mas tem certas coisas que fogem totalmente ao nosso controle. E o que é que foge ao nosso controle? Aquilo que a Hashem quer resolver. E aí ele fala, olha, gente, não atrapalha. Vamos ver o caso de Nadav e Abiú, onde há o erro no auge espiritual. A morte de Nadav e Abiú
É interessante porque até tem uma divergência aqui entre os sábios. Olha só que Urashi fala. Eles entraram embriagados, se elevaram, deram decisão alárquica, aí a contestação na frente de Moisés, eles não podiam ter isso, e acenderam um incenso para agradar a Hashem, mas não foram ordenados a isso. O Narman diz o seguinte, não foi uma rebeldia simples, foi um excesso, olha só que coisa linda, foi um excesso de proximidade com o divino sem preparo adequado. Vocês lembram que toda vez que a gente vem ensinando um pouquinho a mais, um pouquinho além, com um olhar até um pouquinho mais racídico, gosto de falar um olhar cabalístico, mas vamos tentar ir por essa linha, foi uma força desproporcional para o recipiente que eles estavam usando. O Midrash Rabbah diz o seguinte, eram espiritualmente elevados, mas falharam no limite. Eles eram extremamente limitados para tal coisa. Então, eles não erraram por fraqueza. Não, por favor, tirem isso da cabeça. Eles erraram por excesso espiritual descontrolado. O amor divino, o amor ao divino, sem freio algum. E, lógico, isso quebra algumas menções aí, algum tipo de ótica que olha essa história. Ou seja, nem sempre o risco está no relaxamento, às vezes está no excesso. Então, não é o que você deixa de fazer, mas é às vezes o que você faz excessivamente. E, poxa, eu comentei que exatamente o título da nossa porção, da nossa paraxá, Shemini, eu falei exatamente isso, que é a bondade e o julgamento. Vocês entendem que Hashem quer que você se aproxime dele, porque ele te ama, ele é bondoso, ele vai te dar todas as ferramentas para isso. Mas até onde você pode chegar, você tem que entender que depois que Hashem derrama a sua bondade, as suas brachot, se você começar a sair, ele vai começar a usar esse mesmo fogo que te traz, que te aquece, que te dá conforto, ah, que te dá segurança, ele pode te queimar. Então não dá para relaxar e também não dá para ir além. Eu vou dar um exemplo de além. Você não pode ficar o dia inteiro só querendo se naturar, sabe? Hashem, a gente vai conseguir chegar lá. Pô, se Deus quisesse que isso acontecesse, muita gente ia ficar feliz. Eu sou muito caso. Mas não dá, nós temos o dia a dia. Então, se eu, poxa, eu quero me aproximar com o divino, vai faltar o pão em casa. Não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir manter minha família, não vou conseguir. Agora, também, eu não posso simplesmente me dedicar só ao trabalho e esquecer de tudo, não. Eu tenho que estudar um pouco, e desse pouco aprender e aprendendo, colocando em prática no dia a dia. Ficou claro isso, gente? Deixa um comentário aqui, eu gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, se vocês já passaram por isso, como é que é a perspectiva de vocês em relação a isso. Então, o que acontece? Vejam que as brachot de Hashem, ela pode ser igual ou considerado um fogo divino, que pode causar aceitação, ou Haz Shalom, Deus nos livre, destruição. No mesmo evento de Nadav e Abiú, nós temos dois fogos aí, que um é o fogo que desce do céu e consome o sacrifício, ou a prova de amor de Hashem, fala assim, olha, vocês estão de parabéns, é isso que eu pedi, tá aí, eu aceitei, com esse fogo mostrando o meu amor por vocês. E na segunda situação, o fogo que consome Nadav e Abiú também. Hashem ainda continuou falando o seguinte, eu continuo amando vocês, mas vocês não deveriam ter feito isso. Por isso, vocês vão ter exatamente uma lição, uma limitação. E é através dessa limitação que vem muito e muito aprendizado. A partir desse aprendizado, a gente começa a adquirir certa bagagem da vida e começa a agir de maneira diferente, não mais através do impulso, mas até lá, vou falar uma coisa para vocês, hein? Até lá a gente faz um bocado de caca, na verdade. Na verdade, deixa no comentário aqui, eu gostaria de saber se isso ocorreu com vocês, se ocorre com vocês. E o interessante é que o mesmo fogo, que é o elemento, esse elemento que é o fogo divino, cara,
ele pode elevar e destruir. Ele pode te elevar, mas se você não o conter, ele vem a te destruir, Deus nos livre. O Kli Yakar, ele comenta, quando o homem não está alinhado, aquilo que deveria ser luz vira julgamento. Então, da maneira que você recebe as brachot, Hashem vai pedir que você preste conta sobre isso. E essa brachot pode virar contra você, porque Hashem pode dizer o seguinte: olha, eu dei o que você precisava. Agora você precisava simplesmente do recipiente, ou respeitar o seu recipiente, ou ainda prepará-lo para eu poder dar mais. Ou mediante a tudo aquilo que eu te dei, se concentrar e fazer aquilo que eu te pedi. Não se desviar e achar que o que eu te dei é mérito seu, só mérito seu, e que é só para o seu agrado. Isso está incorreto. A gente precisa aprender a lição que a contenção, em muitos casos, é a melhor ferramenta. Mas vejam que Hashem, ele é tão bondade que mesmo depois que essa, abre aspas, essa tragédia, é lógico que tem outros comentários que dizem que Hashem levou essas almas tão espetaculares que depois vieram a reencarnar no próprio Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, que é o profeta que vem divulgar a vinda de Mashiach, que seja hoje, em nossos dias, amém, amém. Mas o cenário ficou difícil, né? E vejam, a contenção, Arão ficou em silêncio, o pai, mesmo vendo a morte dos seus filhos. Arão ficou em silêncio, está escrito. E isto é interpretado pelo Urashi. O Urashi comenta como um dos maiores dos atos espirituais. O silêncio foi a aceitação total. E ele é recompensado. O esforno, o grande grado do esforno, diz que não é uma resignação passiva, é a consciência do que aconteceu. E veja que aqui um ponto que talvez você esteja se perdendo ou que você ainda não entendeu. Quando a gente fala muito quando algo foge do controle, poxa, quando a gente fala muito, e a gente fala mesmo, não fala? Não acontece com você? Ou você consegue sustentar o silêncio estrutural diante dessa realidade? Está acontecendo, por que isso, por que aquilo, por que apareceu um julgamento divino? E o julgamento divino, ele também revela a bondade dele, porque te chama para a sua responsabilidade ou para uma vida real. E é interessante dizer que, logo após essa tragédia, veio as leis de Kashrut. Mas o que tem a ver isso? O que vem logo em seguida? Os sábios comentam que, depois de um erro espiritual grave, vem a necessidade de refinado discernimento. Como? Saber a separação do puro e impuro. Isso é simbolizado aqui pelas leis de Kashrut, pela separação da comida, o que era permitido e o que era proibido. E não é só apenas sobre comida, é sobre percepção, sobre não só aquilo físico que você coloca para dentro, que os judeus colocam dentro da sua boca, mas é aquilo que você ingere espiritualmente. Então, gente, sem romantizar, sem querer dizer que o que foi certo, o que não foi errado, que é uma lição. Então, os sábios, eles dizem algo duro também, que a gente precisa inculcar e incutir. A preparação não garante resultado. Isso é fato. Intensidade espiritual também pode destruir. Proximidade com o divino exige limites. Nem toda boa intenção é aceita e o discernimento vem depois. Esse é o padrão que a Torá vem nos ensinando. Então, o maior risco não é a falta de disciplina, é ultrapassar o limite sem perceber. Faça o que Deus te pede, não vá além. A Hashem já está muito mais confortável, está muito confortável com aquilo que você já consegue fazer. Você querer ir além de sua capacidade pode te trazer uma ambiguidade de reações que talvez não sejam tão boas. Faz o que é apenas um feijãozinho com arroz. Bom, eu vou falar que é uma carninha para mim, aquela carninha básica ali, aquele grelhadinho, que você vai se saciar. A mais pode te trazer consequências. Se você estiver num nível muito legal, já passou, aí procura um rabino, procura um professor e fala assim, poxa, eu posso fazer a mais? No meu caso, no caso do meu professor, do meu amigo,
Rabino Dória ele fala para quê? Por que você vai querer fazer a mais? Se o recipiente está pronto para você fazer a mais, perdão. Essas coisas que a gente precisa entender. Eu gosto de trazer sempre a realidade para os nossos dias, e é o que a Hassidut nos ensina, trazer a porção da Torá para os nossos dias de semana, ou para os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo esse período do impulso para a Geulah, para a redenção, e o que a gente vê é exatamente isso. Toda a bênção que está vindo de Hashem para toda a humanidade, está vindo através do quê? De luz. Mas essa luz agora está servindo para muitos de julgamento, para outros de alívio, depende do momento que você está. As nações olham guerras, essa guerra e toda essa questão de carestia, de aumento de preço, como um julgamento, como uma coisa terrível. Para quem está grudadinho com a Torá, grudadinho com os ensinamentos, com as profecias que a gente tem trazido tanto esses últimos dias, isso é um alívio, porque é evidente e claro que a redenção está às portas. Na verdade, alguns sábios já garantem, vivemos a redenção. Agora tem uns parâmetros que precisam ser impostos agora, nesse momento, para que ela seja completa. E é algo irreversível. Está às portas. Então, quando você vê destruição, na verdade, é a luz transformada em julgamento. Para que esse julgamento traga um veredito, e esse veredito, Bezat Hashem, seja bom em todos os sentidos. Quando falo em todos os sentidos, é porque é um julgamento divino. E por mais que não pareça algo bom, é. E esse é, é agora e nós estamos vendo acontecer. Baruch Hashem, graças a Deus. Eu agradeço muito a companhia de vocês e reafirmo que, Bezat Hashem, com a graça de Hashem, com as bênçãos dele, se ele quiser, nós estaremos no próximo Shabat juntos, aí com a nossa reza e com a nossa o nosso tradicional encontro, depois do Shiur, com perguntas e respostas. Queridos, eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês um Shabat fantástico, uma semana muito abençoada, uma semana fantástica para vocês. Forte abraço.